Olá, queridos! Como prometido, está aqui o nosso primeiro episódio da nossa série de suplementação e hoje nós vamos falar sobre o Whey Protein e o Rafa, como sempre, ele vai me auxiliar em tudo. Então nós selecionamos várias perguntas de vocês, que foram muitas. Então a gente pegou e nós juntamos algumas que eram parecidas, né? Enfim, mas a gente vai tentar aqui responder quase todas as perguntas de vocês, tá bom? Então bora lá. O que é e no que auxilia, Jéssica? Então, o que é o Whey Protein? O Whey Protein é a proteína do soro do leite, né? E o Whey Protein, ele tem todos os aminoácidos essenciais. Então, o que é isso? É todos os aminoácidos que o nosso corpo não produz, né? Então, ele pode auxiliar no ganho de massa muscular. Claro que depende de tudo o que você vai fazer na sua dieta, né? Ele sozinho não tem essa função, né, tão potente. Ele pode auxiliar em emagrecimento, em ganho de massa muscular, hipertrofia e tal, dependendo dentro do contexto de que ele for colocado. Perfeito. Pergunta número 2. Diz. Tem calorias, engorda, ganha barriga também? Tudo que tem macronutriente, carboidrato, proteína, gordura, tem caloria, tá? Então tudo tem caloria. Agora, se engorda, depende de um contexto geral. Então, o Whey Protein sozinho, ele não tem o poder de te engordar. Assim como ele também não tem o poder de te fazer ganhar massa muscular, né? Sem o resto do contexto todo, né? E da barriga também, né? É a mesma coisa, né? Então, nada da barriga assim, né? Então, na verdade, gente, um adendo aqui, né? As pessoas têm medo de Whey Protein, não tem medo de McDonald's, né? Tem medo de Whey Protein, não tem medo de refrigerante, tenha medo de refrigerante. Bora, corta. Número 3. É indicado para quem quer emagrecer? Com certeza. Eu coloco sempre o Whey Protein também para quem quer emagrecer. Então, não sempre, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, o Whey Protein em uma refeição doce, né? Porque a gente busca uma refeição mais proteica que tenha saciedade, mas pode ser usada para quem quer emagrecer, com certeza. Perfeito. Qual whey recomendado para emagrecimento? Não existe um whey específico recomendado para emagrecimento, né? Whey Protein é Whey Protein. O que muda são se ele vai ser concentrado, isolado e hidrolisado. Então, na verdade, a gente busca talvez um que tenha uma melhor absorção, né? Que tenha menos gordura e não tenha lactose, que é o caso do concentrado, né? Que a gente normalmente não usa. Então, normalmente uso o isolado, mas isso, né, não é uma regra. E qual a diferença entre concentrado, isolado, hidrolisado e 3W? Ok. Então, assim, na verdade a diferença é a filtragem, né? Então, o concentrado, ele tem de 30% a 80% de proteína e normalmente ele tem gordura e tem lactose, né? Então, ele é menos filtrado. Então, normalmente são os mais baratos. O isolado, ele já é um pouco mais filtrado e ele tem em torno de 90% de proteína. E ele pode ter traços de lactose, não tem gordura. Então, e ele é melhor absorvido, né, pelo intestino. O hidrolisado, ele é praticamente igual ao isolado, só que ele é mais pré-digerido, vamos dizer assim. Então, a absorção dele é muito melhor no intestino e ele é muito rápido levado para a corrente sanguínea, né? A diferença dos três é essa, mas normalmente o hidrolisado é mais caro, né, bem mais caro, então dá pra gente lançar mão de comprar o isolado mesmo. E o 3W é quando eles colocam os três juntos, né? Então eles colocam concentrado, isolado e hidrolisado dentro do mesmo pote. Show, perfeito. Qual ocasião ele não deve ser usado? Não tem algo que ele não possa ser usado, né? Lembrando que o Whey Protein é um suplemento alimentar, então ele é uma proteína, né? Então, a não ser que a pessoa tenha restrição de proteína, né? Mas ele não tem contraindicação. Perfeito. Como escolher um whey? Sobre as marcas, qual você indica? Gente, eu quase nunca falo marca de Whey Protein. Por que eu não faço isso? Porque muitas vezes você vai e coloca um Whey Protein lá, top de linha, né? E a pessoa não tem condição financeira para comprar e vai falar, nossa, aqui não é para mim, né? Então eu não costumo falar nenhuma marca. Porém, o que eu coloco lá?
É o que não deve ter, né? Então, proteína do soro do leite, que é whey protein, é proteína do soro do leite. Não é caseína, não é albumina, não é soja, né? Não é glúten, é proteína do soro do leite. Então, que não tenha as outras proteínas, a não ser que dentro de um contexto geral da dieta a gente queira isso, né? Mas marca, normalmente eu não costumo colocar. Então, normalmente aqueles que vêm de saco, né? Não são todos, né? Mas normalmente eles vêm misturados umas proteínas como glúten, né, e como soja, que são mais baratas, e aí não fica tão rico, né, em relação ao aminoácido, tá? Mas não precisa comprar o whey mais caro da face da terra, tá? Compre um bom, né, e que seja dentro do seu poder aquisitivo. Perfeito. Qual a quantidade correta para tomar diariamente? Não tem uma quantidade correta para tomar de whey, né? Existe a quantidade correta para você tomar você comer de proteína, né? Você ingerir proteína. Então, independente de qual proteína for, né? Então, não tem. Isso depende de cada ser humano, né? Então, tem individualidade biológica. Cada um precisa de uma certa quantidade de proteína, independente, né? Quer dizer, dependente, né? Do nível de atividade física, o objetivo, o biotipo e tal. Então, mas não tem, de whey protein, não tem uma dose diária para se consumir. Tem algum suplemento parecido com whey para quem tem intolerância à lactose? Whey! Whey? Whey protein, porque como eu falei, né, normalmente o que tem lactose é o concentrado, né, então o isolado normalmente não tem, pode ter traços de lactose, então dependendo da sua intolerância, se ela realmente for muito grave, né, então precisa mesmo olhar se não tem mesmo nada de lactose no isolado ou preferir o hidrolisado. Mas pode ser também a albumina, mas essas proteínas também elas não são tão ricas assim e a digestibilidade não é tão rápida quanto do whey protein. Ele substitui uma refeição? Não, o whey protein não é para substituir refeição, mas em alguns casos ele pode substituir uma refeição. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na rua e um dia ela não conseguiu almoçar, por exemplo, né? Então é melhor ele colocar dentro de um shake, whey protein, por exemplo, que é a parte de proteína, uma aveia e uma pasta de amendoim, né? Então, colocou uma proteína, um carboidrato e uma gordura dentro de uma shakeira, né? E tomou, do que ficar sem comer, né? Então, em alguns casos, a gente pode lançar mão de fazer isso por praticidade, né? Ou precisa naquele momento, mas o ideal é não substituir refeição, não. Tem que comer. É de fato necessário, caso a pessoa tenha uma alimentação saudável? Não é necessário, né? Mas ele pode ser usado porque ele também é saudável. Então, se você tem uma alimentação saudável, você também pode tomar o whey protein porque ele é saudável. O whey tem que tomar todos os dias, mesmo quando tem o tempo de descanso? Depende do que você está fazendo, né? Então, depende do seu objetivo, depende do que, se você tem um plano alimentar calculado por nutricionista, depende da estratégia que a nutricionista fez para você. Então, normalmente no caso, né, do consultório, se ele está inserido dentro de uma refeição, a pessoa continua comendo normalmente. O que ele vai tirar é uma suplementação pós-treino, por exemplo, porque não tem treino, né? Aí não faz sentido. O whey dá espinha? Olha, pode dar espinha, né? Não é comum, mas acontece algumas vezes. Algumas pessoas podem apresentar acne, sim. Primeiro porque ele também dá estímulo de insulina, né? Ele também é insulinotrópico por conta da leucina. E por vários outros motivos ele também pode aumentar a testosterona, né? Não é um esteroide anabólico, tá, gente? Mas ele também pode aumentar a testosterona e quem tem essa predisposição pode vir a ter acne, sim, mas não é comum, né? Isso acontecer. A melhor opção no quesito ingredientes, saúde, principalmente para quem tem doença inflamatória intestinal. Ok. Então, eu, como eu tenho doença inflamatória intestinal, né, muita gente me pergunta por isso, eu tenho retocolite, eu utilizo o whey protein isolado, né, justamente por conta da lactose. Então, eu não tenho intolerância à lactose, mas eu não me sinto muito bem, eu tenho desarranjo se eu consumir muita lactose. Então, normalmente, o isolado e o hidrolisado são melhores para consumir. Perfeito. Posso tomar com leite
ou isso vai comprometer os resultados? Então, na verdade, o que compromete aí é a digestibilidade, né? Então, vamos supor, se você coloca um whey protein isolado com leite, né, você vai estar colocando a lactose dentro de novo, a lactose quanto tanto também a caseína, né, que é a outra proteína do leite. Então, isso pode atrapalhar na digestão, né, e não em relação a resultado, depende do contexto geral. Posso tomar o mais gostoso? Você pode tomar o mais gostoso, portanto que não tenha, né, tudo aquilo que eu coloquei. E ser gostoso ou não, né, depende do paladar de cada um. O ideal é que seja gostoso, né, mas nem sempre vai ser assim. Mas não tem problema caso não tenha vários outros ingredientes, inclusive excesso de carboidrato, que aí dependendo do que você está buscando não vai fazer muito sentido. Isso depende muito da questão de gosto mesmo. Tipo, eu gosto muito de baunilha. Eu já não gosto muito do doce de chocolate. Isso é bem pessoal, né? É bem pessoal. Mas beleza. Tomar antes ou depois dos treinos? Então, depende, né? Pode ser as duas coisas, ou pode ser uma, ou pode ser a outra. Né? Então, quando a gente usa ele pré-treino, normalmente é como refeição líquida. Então, por exemplo, se eu vou treinar de manhã, bem cedinho, e eu não consigo comer antes do treino, né? Então, eu posso colocar o whey protein aí, no caso, né? Eu posso, talvez, dependendo do cálculo do seu objetivo, também consumir ele no pós-treino. Mas aí no caso, mas não é excesso, se você ia consumir uma proteína antes e uma depois, é só por via líquida, né? Isso não muda muita coisa. Então antes ou depois depende, né? O antes pode ser por praticidade, não como suplementação. E normalmente a gente faz o pós como suplementação. Então eu preciso de um whey protein no pós-treino para estimular mais o anabolismo. Perfeito. Faz mal para a saúde? Ou o uso a longo prazo pode provocar esteatose hepática? Não, não faz mal à saúde, não. Né? Então, e hoje já tem muitos estudos dizendo que não causa problema no fígado e nem no rim de forma alguma. Né? Então, fique tranquilo, porque a esteatose hepática, normalmente, ela acontece por estímulo excessivo de carboidrato de alto índice glicêmico, que é todo aquele pão branco, arroz branco, né? Enfim, tapioca, né? E principalmente bebida alcoólica, né? Então, o whey protein não causa esteatose hepática, pelo amor de Deus. Polêmica, né? Quem está acima do peso e voltou a treinar agora, pode tomar whey? Pode, mas o negócio é o contexto do que está acontecendo lá. Se você suplementar com whey protein e estiver consumindo uma quantidade calórica acima do que você precisa, né, aí você pode engordar. Não por causa do whey protein, mas por conta de tudo que está descrito, né, tudo que você está fazendo durante o seu dia inteiro. Então, como eu falei, o whey protein sozinho não tem o poder, né, de fazer tudo isso. Próxima pergunta. Para ganho de massa, é recomendado whey ou hipercalórico? Não tem ou whey ou hipercalórico, né? Então, é a mesma coisa. Normalmente, eu não costumo prescrever muito hipercalórico já pronto, né? Porque normalmente é um desbalanço muito grande de carboidrato, enfim. Eu muito coloco whey protein para fazer um hipercalórico. Então, eu coloco whey protein, bato com aveia, com banana, com pasta de amendoim, enfim. E eu deixo que ele vire um hipercalórico porque eu consigo balancear a quantidade que eu quero de carboidrato, de proteína e de gordura lá dentro. Então, não tem um ou outro. Normalmente, suplementação pós-treino a gente faz com whey protein, não com hipercalórico. Então, na verdade, pode ser as duas coisas para isso, né? Não tem que escolher entre um e o outro. Show. Qual o melhor whey para o biotipo ectomorfo? Quem perguntou isso, gente? Quem perguntei? Qual que é o melhor whey? Então, vamos falar relacionado a até custo, né? As pessoas que são ectomorfas, né? Que são pessoas que têm um metabolismo muito acelerado, né? Enfim, emagrecem com facilidade. Muitas vezes não precisa de um whey protein tão mastigadinho assim, porque normalmente a gente coloca muito mais carboidrato. Então, se já tem mais carboidrato,
a gente pode lançar mão de usar o concentrado, né? Mas aí também depende aí se a pessoa tem essa questão de intolerância à lactose e tal, né? Aí a gente pode utilizar os outros. A diferença toda é na digestibilidade, mas se a gente quiser colocar mais carboidrato, por exemplo, dentro de um whey protein, às vezes não vale muito a pena comprar um mais caro e enfiar um monte de carboidrato dentro. Sim, com certeza. Perfeito, gostei. Ai, que bom, querido. Quem tem pedra nos rins pode fazer uso do whey? Então, pode. O negócio é o seguinte, quem tem pedra no rim tem que fazer um consumo menor de proteína, independente de qual seja. Então, por exemplo, dentro de um contexto geral do dia, a pessoa tem que comer, pela recomendação, uma quantidade menor. Então, independente daquilo que ela tem que comer durante o dia, se for de whey protein, ou se for de carne, frango, ovo, peixe, dá no mesmo, né? Então, o que não dá é para suplementar, para comer tudo e mais suplementar com whey protein. Porque o whey protein não dá problema no rim, mas se você já tiver problema nos rins, ele pode sobrecarregar, né? A proteína no geral. O whey pode prender o intestino? Então, na verdade, se você consumir proteína em excesso, não whey protein, não tomar água pode, né? Mas normalmente, por conta da digestibilidade, é difícil, né, disso acontecer. Normalmente a gente não tem relatos de prender o intestino, não. Show. O whey é indicado só para quem treina ou um sedentário pode tomar? Pode. Tanto que quando eu fiquei doente, eu até postava bastante aí, né? Eu tomava whey protein mesmo sem treinar e qualquer pessoa pode usar whey protein, até criança, idoso, não tem problema nenhum ninguém tomar whey protein, né? Portanto que tenha um objetivo específico. Ou alguém, por exemplo, não consegue comer proteína, né? Então pode consumir a proteína de uma outra maneira. É muito importante, né? A maioria das vezes a gente coloca whey protein vai para pessoas, por exemplo, que tem muita vontade de comer doce de tarde, né? Então, normalmente as proteínas elas são salgadas e o whey protein é doce. Então, se eu coloco alguma mistura lá com whey protein, ele fica doce, né? Eu consigo que a pessoa tenha mais saciedade, porque a proteína dá mais saciedade e ainda supre um pouco a vontade do doce, né? Então, independente do objetivo, inclusive até eu estudo bastante, né? Tudo relacionado ao whey protein. E eu vi que já tem estudos falando sobre melhora antioxidante, melhora de hipertensão, né, até para sarcopenia, que é perda de massa muscular em idoso. Então tem vários, né, pode ser usado whey protein para várias coisas e não só para quem treina. Vale mesmo o investimento? Realmente preciso tomar para ganhar massa muscular? Se vale o investimento, vale, mas tudo dentro de um contexto. Aí realmente o que é preciso tomar para ganhar músculo? Não necessariamente. Se você tiver um aporte legal de proteína durante o seu dia, o negócio é que a gente, depois do treino, a gente precisa de um consumo, né, de uma ingestão de proteína rápida, né? E aí imagina só, você tem que ficar lá saindo comendo um frango, né? É muito mais fácil você tomar whey protein, mas não é que sem tomar whey protein você não ganhe músculo, né? Não é isso. Você costuma indicar o whey protein? Bastante. Gosto muito, utilizo, mas aí é que a gente sempre tem que saber, né, que tem que não adianta a gente colocar toda a expectativa em cima de uma coisa só, né? E tudo tem que ter um motivo, tem que estar dentro de um contexto, né? Vou falar novamente, ele sozinho não tem o poder de transformar nada em você. Daqui é mais polêmica. Pode tomar sem ir ao nutricionista? Eita, nós! Polêmica. Poder pode, mas não deve. Mentira. O whey protein você pode, né, sem ir no nutricionista. Porém, para que você utilize ele realmente tenha um bom resultado, você tem que ter uma estratégia alimentar, né? E não simplesmente comprar um suplemento. Você precisa saber aonde vai estar inserido esse suplemento, como você vai utilizar tudo isso, né, para ele realmente fazer o que deve ser feito, né? A ação que ele deve ter dentro do seu corpo. Perfeito. Foram essas perguntas. Rápido, né? Mais ou menos.
Gente, Foram muito quantas? obrigado. Foram 28 que a gente escolheu. Bom, ó, a gente vai colocar no final o arroba de todas as pessoas que a gente respondeu aqui, Sim. né? Espero ter respondido, né, e sanado as dúvidas de vocês sobre o Whey Protein. E a partir de agora a gente vai ter os outros suplementos que a gente vai colocar e respondendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Muito, muito obrigada sempre por todas as perguntas, por vocês me acompanharem, né? E eu tô aqui para responder o que vocês precisarem. Perfeito. Aguardem os próximos capítulos que ainda vai ter série falando sobre suplementação e ainda tem umas a mais que a gente não vai contar agora, mas fiquem de olho aí no feed, fiquem de olho nos stories, tá bom? Beijos, amores!